Olá amigos, bem-vindo a este vídeo. Hoje nós vamos falar sobre condenação. Existe condenação para o povo de Deus? O crente pode ser condenado? Vamos ver o que fala Romanos capítulo 8. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, por que as pessoas vivem condenando umas às outras? Se não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, por que então o homem condena o outro homem? Porque se você fizer tudo ao contrário do que o homem diz, você é condenado. Eles te jogam no inferno. Tudo é pecado. Primeiro nós temos que entender, queridos, que condenação é essa que a Bíblia está falando. Né? Não podemos pegar apenas a palavra condenação e sair condenando as pessoas por tudo que elas fazem. Que condenação é essa? O que significa essa condenação na Bíblia? Bem, para quem não sabe, existe o pecado original. Lá no Éden, onde Adão e Eva pecaram, e ali o pecado entra no mundo. Então, o homem passa a ter a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, a natureza condenatória. Ok? E Jesus, quando ele morre na cruz, ele é considerado como o segundo Adão, que tira o pecado. Pelo primeiro entrou o pecado no mundo, e pelo segundo foi retirado o pecado do mundo. Ok? Então, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, a natureza que levaria o homem ao inferno, condenaria o homem, essa natureza adâmica, essa foi tirada por Jesus na cruz. Por que as pessoas têm dificuldade de entender que não existe mais condenação para o povo de Deus? Porque há o fato de a pessoa se julgar pecaminosa por praticar obras da carne. O apóstolo Paulo diz que prostituição, homicídio, avareza e coisas semelhantes a essa, ele diz que é obras da carne. Ele não chama de pecado, porque o verdadeiro pecado Jesus levou na cruz. A natureza adâmica, pecaminosa, Jesus levou na cruz. Então, Deus agora quando nos olha, Ele não vê pessoas pecaminosas, porque o pecado foi retirado por Jesus. Pecado original, pecado adâmico, pecado que nos levaria à condenação, foi retirado por Jesus na cruz do Calvário. Então Deus não olha mais para você como um pecador. Deus não olha mais para você como uma pessoa condenada. Não. Deus olha para você como um salvo por Cristo Jesus. Não existe mais condenação para você, porque a condenação que te levaria ao inferno, Jesus levou na cruz do Calvário. Então Deus, quando olha para mim e quando olha para você, Ele nos vê morto. Ele nos vê mortos quanto à carne. Ele nos vê mortos quanto à natureza adâmica. Ok? Vamos ver o que diz Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Veja, eu coloquei entre parênteses, já estáis mortos na carne, e a vossa vida, espírito, está escondida com Cristo em Deus. Primeiro, Deus nos matou na carne, matou a nossa natureza adâmica, da nossa carne, e com isso nos deu vida no Espírito. Vê que o apóstolo Paulo ele faz um trocadilho. Para que tivéssemos vida, a nossa carne teria que morrer. Para que tivéssemos vida no Espírito, a nossa carne tinha que ser crucificada com Cristo. E com isso, Ele nos escondeu. Nós estamos escondidos. A nossa vida, o nosso espírito, ele está escondido com Cristo em Deus. Ora, meu querido, se a nossa vida está na mão de Deus, está escondida com Deus, quem é que pode achar? Quem é que pode tomar da mão de Deus? Você acha que o que está na mão de Deus está escondido com Deus?
O diabo pode pegar? O diabo pode levar? Eu creio que não. Senão seria um Deus, né, muito fraco. E não é isso, esse não é o nosso Deus. Nosso Deus é aquele que já fez tudo o que tinha que fazer para nos salvar. E por isso, estamos salvos. Ok? E nada e nem ninguém vai nos retirar da mão dele, porque nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Oh, que maravilha. E esse esconderijo que nós estamos, nada que o homem venha a fazer possa merecer isso. Nós estamos escondidos com Cristo e nada que eu venha fazer, nada que eu venha praticar na minha carne, sabe, vai merecer a salvação da minha alma, do meu espírito escondido com Deus. Não vai. Por isso que ele fala sobre também a circuncisão na carne. A primeira aliança era a circuncisão na carne. A segunda aliança, a circuncisão é no espírito. Ok? Vamos ver o que fala Colossenses 2:11. Nele também fostes circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. A primeira, como eu disse, a primeira circuncisão foi feita pelo homem. Agora a segunda circuncisão, feita por Cristo, Paulo diz que é o despojar do corpo da carne. O que significa despojar, querido? Primeiro vamos entender o que é despojar. Despojar, ele tem um amplo significado essa palavra. Ela é uma palavra bem versátil. Porém, o verbo transitivo direto, ela diz que é privar uma pessoa de alguma coisa que lhe pertence. Ou, no popular, roubar. Então preste atenção. Diz que Cristo, que Deus, melhor dizendo, Deus em Cristo, rouba, nos despoja a nossa carne. Ele não pergunta ao homem se ele pode roubar a nossa carne, se ele pode despojar a nossa carne. Não, ele pega a nossa carne, despoja, rouba a nossa carne, crucifica ela na cruz. Você entende isso? Pega a nossa carne, crucifica na cruz. E não pergunta para o homem, pode roubar a sua carne. Não, ele pegou. O que significa também despojar? Despojar significa separar. Deus fez uma separação entre a carne e o espírito. A carne foi para um lado e ele crucificou na cruz. E o espírito ele pegou e escondeu com ele. Despojar, separar. Despojar, tomar para si o que pertence a outro. Isso foi o que Deus fez. Ok? Uma coisa interessante é que quando Adão pecou, quando a natureza do pecado entrou no mundo por Adão, Adão não perguntou a Deus se ele podia pecar. Adão não perguntou a Deus se era certo que ele tomou a decisão de pecar, pecou. E por que para Deus tirar o pecado do mundo tem que pedir permissão ao homem, se o homem quer ser salvo ou não? Não existe lógica nisso. Então, Deus foi lá e tomou para si o pecado, sem perguntar ao homem. É certo que Deus avisou? Sim, desde o princípio, Deus já tinha predito isso. Que de ti, mulher, nascerá um que pisará na cabeça da serpente. Deus já começou a profetizar isso desde o princípio. E veio avisando durante os tempos, durante os séculos, ele veio avisando isso. Ok? Através dos rituais litúrgicos, ele vinha sempre avisando que o cordeiro seria morto para tirar o pecado do mundo. Então, Deus cumpriu a sua parte. Ele despojou a carne, tá? Vamos ler de novo Colossenses 2:11. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Ou seja,
Deus tirou o pecado adâmico, a natureza condenatória, Ele despojou, Ele separou, tomou para si, crucificou na cruz. E hoje, por isso que Romanos 8 ele diz: não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, porque a condenação ela foi cravada na cruz. E com isso, nós somos sepultados. O que diz Romanos 6:4? De sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Veja o que ele diz, que nós fomos sepultados com Ele, ok? Pelo batismo na morte. Batismo na morte. Nós temos aí um vídeo falando sobre o batismo, o que é o batismo com o Espírito Santo, ok? Eu vou deixar esse link aí para você dar uma olhadinha, para você entender mais sobre o assunto, o que é o batismo com o Espírito Santo. Então ele está dizendo aqui que fomos sepultados com Ele no batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Irmãos, tem pessoas que vivem uma condenação após condenação, um dia após um dia, sendo condenado e condenando a si próprio. O pior de ser condenado é a pessoa se condenar, viver se condenando, porque acredita, sabe que uma hora para outra pode ir para o inferno porque praticou um pecado, que Deus pode o rejeitar, ele pode ficar órfão de pai, né, de uma hora para outra. Por quê? Porque ele pecou. Na verdade ele não pecou, na verdade ele praticou a obra da carne. Porque Deus não vê obras da carne agora como um pecado. Porque o verdadeiro pecado, como já falamos, está na cruz, foi crucificado na cruz. Tá? Então agora nós somos sepultados com Cristo. Continuando. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Nós somos plantados com Cristo, nós somos mortos, sepultados com Cristo. E assim como na semelhança que nós fomos plantados com Cristo, nós somos crucificados, nós somos sepultados com Cristo, assim também seremos quando Ele voltar. Semelhante a Ele, como Ele ressuscitou entre os mortos, nós também ressuscitaremos, diz Paulo aos Romanos. Continuando, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Entenda isso. Olha o que o apóstolo Paulo diz, que o nosso corpo do pecado, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, ela foi desfeita. Desfeita. Eu estou fazendo uma exposição de Romanos, ok? Para poder chegarmos em Romanos 8. É aquilo que eu sempre falo. As pessoas pegam um versículo, ela vai, isola esse versículo e cria doutrina sobre isso. Mas nós estamos agora pegando, para entender Romanos 8, nós estamos discorrendo agora uns livros atrás de Romanos 8, para podermos entender, ok? Então ele diz, que o corpo do pecado, que a natureza adâmica, ela foi desfeita, meu irmão. Então não existe mais condenação para você. Você está livre de condenação. Você não precisa ficar se condenando, ok? Você praticou a obra da carne? Praticou. Porém, isso não vai te levar para o inferno. Isso vai sim, muitas das vezes te entristecer, vai entristecer o Espírito Santo, isso é verdade, isso é fato, que obras da carne, você foi criado para dar frutos no Espírito. Quando você pratica uma obra da carne, você entristece o Espírito Santo, isso é fato, fato. Essa é a consequência, ok? Porém, para o inferno você não vai. Porém, uma condenação do inferno você não vai. Porque você está em Cristo, está escondido em Cristo Jesus. E se você está em Cristo Jesus, você já está justificado. Oh, glória!
Você não precisa, sabe, agora perante um juiz, quando Jesus voltar, nós vamos estar diante do trono branco, ele vai nos julgar, você já está justificado, já foi justificado. Deus não vai te julgar, Deus vai julgar os ímpios. Deus vai julgar aqueles que não estavam escondidos com ele, aqueles que rejeitaram o seu chamado. Esses serão julgados pelas suas obras. Que obras? De rejeitar o chamado. Porém, aqueles que já aceitaram o chamado e sentiram a atração irresistível do chamado, esse, meu querido, já está morto, já está justificado. Romanos 6, 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, o morto tem pecado de quê? O morto faz o quê? Nada. O morto está morto. Então, nossa carne está morta, o nosso homem pecaminoso, velho homem está morto, o velho homem adâmico está morto, tá? E com isso nós já estamos justificados do pecado original. Não existe pecado. Existe, mais uma vez eu repito, que fique bem claro, existe obras da carne. Continuando, vamos agora para o versículo 11 de Romanos 6. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Veja que lindo. Paulo, o que Paulo diz para os romanos? Agora vocês considerem isso. Certamente vocês estão mortos para o pecado, mas vocês estão vivos para Cristo. Aleluia. Para que Deus pudesse te justificar, ele teve que matar a tua natureza pecaminosa, porque o pecado faz uma separação entre Deus e o homem. Se Deus não tivesse matado a nossa natureza pecaminosa, Deus não poderia descer e habitar em nós. O Espírito Santo habita em você. Deus não poderia vir. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, melhor dizendo, na Antiga Aliança, Deus não habitava no homem, por causa da natureza adâmica. Deus vinha, o Espírito Santo vinha, fazia uma obra que tinha que fazer, uma obra específica, isso aí, ele não habitava, porque o que fazia a separação entre homem e Deus era o pecado. Então agora, quando Deus pega o nosso pecado, elimina nosso pecado na cruz, ele vem e desce e habita em nós. Aleluia. Isso é maravilhoso. Agora vamos para Romanos 7, 4. Ele diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Primeiro ponto aqui, que Paulo está explicando, né, que nós estamos mortos para a lei. Que lei? A lei que Paulo está dizendo, na época que ele vivia, no seu contexto, a lei era a lei mosaica, era a lei de Moisés, ok? Ok. Mas não toda a lei, isso fica bem claro, não toda a lei. Apenas um aspecto da lei foi mudado. Eu vou deixar também aí um link também que eu falo sobre isso. Jesus, uma pergunta, uma resposta que foi dada, se Jesus mudou a lei. Então, é bom que isso fique bem claro, tá? Que ele está dizendo um aspecto da lei que foi mudado pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Que outro é esse? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então o homem estava casado com o pecado, casado com a lei de Moisés, por consequência, ok? Então, quando a lei morre, quando o pecado morre, então podemos casar com outro, pertencer a outro. Quem é o outro? Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, querido. A figura que Paulo usa é muito linda. Romanos 7,5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Então o que está se falando aqui? Que ele diz que quando
estávamos na carne, quando estava a nossa natureza carnal, ela estava operando, as paixões do pecado eram mostradas, eram apontadas pela lei, para que desse um impulso para a morte. E o que ele diz no 6 agora? 7:6. Mas agora temos sido liberados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Então Paulo está dizendo que agora que ele foi liberado da lei. Qual lei? Toda lei? Não. Ok? No aspecto sacerdotal, levítico da lei, naquele Paulo está tentando dizer que não precisavam mais realizar o aspecto sacerdotal da lei. Porque morremos. Porque Cristo agora é o nosso Cordeiro. E as pessoas ficavam retidas nisso. E aí Paulo está dizendo agora, sirva agora em novidade de espírito. Não fique mais preso, retido na lei, no aspecto sacerdotal da lei, mas vive agora em novidade de espírito, não na velhice, na caducidade da lei. Romanos 7:7. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. A lei é pecado? Não, a lei é de Deus. A lei é de Deus. A lei é perfeita. O homem é imperfeito. Tá? Como um homem imperfeito poderia cumprir algo que era perfeito? Toda a lei era perfeita. E ele diz, olha, mas se não fosse a lei dizer para mim, não cobiçarás, eu não saberia o que era cobiçar. Se a lei falasse para mim, não roubarás, eu não saberia o que era roubar. Poderia até fazê-lo por um instinto, mas não teria consciência de saber o que era, se era pecado ou não. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, quando sem a lei estava morto o pecado. Então ele está dizendo que o pecado aproveitou a ocasião da lei. A lei diz, não cobiçarás, mas o pecado pegou natureza carnal adâmica, se aproveitou disso e operou no homem, operou na humanidade, né, a concupiscência. Porque antes da lei, o pecado não operava, porque não existia consciência de pecado. Não existe como nós, seres humanos, nos livrarmos dos nossos pecados. Fazemos rituais para nos livrar do nosso pecado. Não tem como. Esse pecado, único e exclusivamente, só quem poderia tirar de nós era o próprio Jesus. Não adianta o homem se gloriar porque jejua e é santo. Não adianta o homem se gloriar, sabe, porque sobe monte e é santo. Não adianta o homem se gloriar, sabe, que ora de joelho 2, 3 horas e é santo. Não, não é por isso que você é santo. Você é justificado, santificado, justificado, porque Jesus levou sobre si a natureza do homem, a natureza pecaminosa. Tá? Então não adianta o homem se gloriar. E Paulo fala justamente isso em Gálatas 6,14. Mas longe de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Veja. Então não adianta eu ficar me gloriando porque eu jejuo, sabe, porque eu subo um monte, porque eu oro, porque eu isso, eu aquilo, eu isso, eu aquilo. Não adianta. Se você quer se glorie na cruz de Cristo. Não, foi Ele que levou meus pecados. Se eu sou santificado, se eu sou justificado hoje, não é por mim, não é por causa do meu jejum, não é por causa da minha oração. E, para terminar, Gálatas 2,20 fala, já estou crucificado em Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo a mim. Vivo pela fé. Na fé. Então ele está dizendo, olha, a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Você entende? Eu acredito nisso, eu vivo que Jesus morreu por mim, que Ele levou meu pecado.
E eu convido a você a viver nessa fé. A viver nessa fé que Jesus levou sobre si a natureza pecaminosa, que você não tem mais essa natureza pecaminosa. Ok? Você pratica sim, muitas das vezes involuntariamente, a obra da carne. Mas isso você pode controlar. A obra da carne você pode decidir. Praticar ou não praticar. Você pode. Nós podemos fazer isso. Decidir e não praticar. Ok? Mas nós queremos muitas vezes praticar. Por isso que praticamos a obra da carne. Mas o pecado que Jesus levou na cruz do Calvário, o pecado da natureza humana, esse nós não poderíamos nos salvar disso. Decidir a não fazer. Porque foi imputado sobre a natureza humana. Foi imputado sobre a humanidade. Foi imputado sobre a humanidade. Então não tinha como nós nos livrarmos disso a não ser Jesus morrendo na cruz do Calvário. Ok? Então viva pela fé no Filho de Deus. Que Deus vos abençoe, rica e abundantemente.